O governo do Reino Unido declara oficialmente luto nacional pela morte da Rainha Elizabeth II. O período vai durar até 7 dias depois do funeral da monarca, que faleceu ontem, aos 96 anos, na casa de verão da família real na Escócia. Durante a noite e madrugada, a movimentação foi intensa em frente ao Palácio de Buckingham. A informação chega agora com o Bruno Capozzi. Ao longo da madrugada e da manhã, o movimento continuou em frente às residências da coroa britânica. Flores foram deixadas para homenagear a Rainha Elizabeth II no Palácio de Buckingham e no Castelo de Windsor. O gesto se repetiu em outros países, em frente a embaixadas e a catedrais dos Estados Unidos, Austrália, Canadá e Japão, por exemplo. Ao meio-dia, pelo horário local, às 8 horas da manhã, pelo horário de Brasília, o parlamento se reúne para também homenagear a monarca. 1 hora depois, salvas de armas serão disparadas no Hyde Park. Também está previsto o primeiro discurso do rei Charles III como chefe de Estado. A fala será transmitida pela televisão. Bom, agora há pouco, direto de Londres, a jornalista Lorena Nogaroli conversou com a Band News FM e falou sobre a comoção neste momento no Reino Unido. Uma tristeza profunda da população, é um respeito imenso por uma pessoa, um líder que esteve à frente, do reinado por 70 anos. Essas homenagens, flores, pessoas cantando hino em frente ao palácio, pessoas aplaudindo, prestando a última homenagem. Está muito bonito, apesar de muito triste, está muito bonito. Bem, daqui a pouquinho às 7h25, o contato é claro com o nosso correspondente Felipe Killing. O rei Charles III se encontra hoje com a primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss. O até então príncipe de Gales, que transfere o título para o primogênito, William, tem 73 anos, se torna o monarca mais velho a assumir o trono britânico. Pouco popular, ele tem a aprovação de apenas 42% dos súditos. A rainha era aprovada por 75% da população. Ontem, rei Charles publicou o primeiro pronunciamento. No comunicado, afirmou que o falecimento de sua querida mãe é um momento de grande tristeza para os membros da família real. Disse ainda que sabe que a morte de Elizabeth II será sentida por todos no Reino Unido e ao redor do mundo. Está conosco o doutor em História pela Universidade Federal Fluminense, especialista em monarquia, Marcos Desemone. Marcos, bom dia, obrigado pela participação aqui na Band News. Bom dia, Luiz, bom dia, Sheila, bom dia, Carla, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer poder estar aqui com vocês. Professor, Rainha da Inglaterra aqui no Brasil virou um termo para alguém que tem um cargo muito importante, mas que não faz nada, que não tem poder algum. E definitivamente não é um termo justo, para descrever os 70 anos de reinado de Elizabeth, seja na relação com as antigas colônias, seja nos aconselhamentos a Winston Churchill, Will Chamberlain. Ela teve Will Chamberlain é o jogador de basquete, Chamberlain, Neville Chamberlain. Ela teve um papel importante, um papel político importante. Esse papel cabe agora a Charles III, que pega um país fragmentado, com uma ameaça de cisão, uma possibilidade de reunificação da Irlanda com a Irlanda do Norte, o Brexit ainda não consolidado, maior inflação em 40 anos. Quais são os desafios, os grandes desafios, e o senhor acredita que Charles é o homem certo para essa missão? Bom dia. Bom dia novamente, os desafios do eventual reinado de Charles não são poucos, são muito grandes. A começar pela popularidade dele, que vocês destacaram como menor que a de Elizabeth. E além dessas questões todas, ainda há um nacionalismo muito forte, muito expressivo dentro da Escócia, que não pode ser considerado como contido. Uma eventual separação da Escócia pode agravar a situação na Irlanda e o pleito pela ilha, pela República da Irlanda, que foi parte do Reino Unido, não é mais, já há mais de 100 anos, pela Irlanda do Norte. Tem até um filme muito interessante, que de 2017, um filme britânico, chamado Rei Charles III, que trata exatamente da situação que a gente está vivendo, do falecimento da rainha e de como seria um eventual governo do príncipe Charles assumindo, já com a idade tão avançada, com 73 anos. Sem querer dar spoiler, mas tem algumas tramas ali que eu acho que são muito interessantes e que são factíveis, como, por exemplo, uma pressão para que o seu filho mais velho, filho da princesa Diana, o príncipe William, possa vir a assumir, com o intuito de transmitir um ar mais moderno, mais contemporâneo, mais sintonizado com o século XXI. De todo modo, é inegável que Charles já vem se preparando há bastante tempo para essa situação que, enfim, com 96 anos,
já estava aí, principalmente depois do falecimento, né, do príncipe Philip, essa situação já se mostrava bastante apontada, né? E eu cito, por exemplo, a associação da imagem de Charles com uma agenda que é praticamente consensual no mundo de hoje, que é a agenda ambiental, né? Há bastante tempo ele já vem desenvolvendo iniciativas nesse campo, ao meu ver, tentando melhorar a sua imagem, também muito desgastada depois, né, de toda a comoção causada com a morte da Diana, que é um grande fenômeno midiático, né? Professor, a gente está aqui falando de um dos aspectos que é o da popularidade, né? E popularidade também tem a ver com carisma, ou seja, a força do carisma para apoio popular, para as relações institucionais, para a relação com outros países. Há uma diferença muito grande entre os dois, inclusive nesse aspecto, né, do carisma. E falávamos também sobre o fim de uma era. Que era se inicia nesse sentido? Olha, primeiro sobre a questão do carisma, né? O carisma de Elizabeth II também foi construído. Houve um investimento significativo da Casa Windsor para se adaptar às condições do mundo moderno. Vale lembrar que o casamento dela com o príncipe Philip foi televisionado. Isso era algo impensável na década de 1950. A coroação da rainha também foi inaugurando uma era em que os casamentos da realeza passaram a presença do popular ainda mente, né? A confirmões. Um evento global, o casamento de China. O próprio nome da dinastia, Windsor, foi criado em 1917, historicamente muito recente, no contexto da Primeira Guerra Mundial, quando o rei George V queria dissociar o nome da Casa Real, que era Saxe-Coburgo-Gotha, né, um nome germânico, alemão, queria dissociar esse nome da Alemanha, que era rival da Grã-Bretanha durante a Primeira Guerra Mundial. Então, acho que um ponto importante a frisar é a capacidade da casa de se adaptar aos novos tempos ao longo da história, né? E a gente não pode descartar essa possibilidade do reinado de Charles III também conseguir essa adaptação. Não dá para afastar isso por completo, em que pesem todos esses desafios que foram mencionados, né? E esse esforço de construção de uma melhora da imagem do Charles já começa agora, tentando se associar a um legado da rainha. Ele vai iniciar um périplo pelo Reino Unido, vai visitar várias cidades no intuito de tentar buscar essa maior popularidade, né? Não é um movimento, evidentemente, fácil, mas tampouco é possível a gente afirmar nesse momento que ele não vai conseguir obter sucesso nisso, né? Você tinha feito uma outra colocação, eu ia pedir para você repetir, por gentileza. Não, eu estava perguntando sobre o fim de uma era. Então, que era essa? Tem como nominar que era essa que se inicia agora? Assim, sem dúvida, né? São 70 anos, é o mais longevo governo da história da Grã-Bretanha. E se a gente for pensar numa perspectiva histórica, pensando o século XIX, o século XX, né, para os britânicos é um período de declínio. Quando a gente compara o reinado de Elizabeth II com a era vitoriana, né, foi o longo reinado da Rainha Vitória. Foi uma outra experiência longeva. A Rainha Vitória assumiu em 1837. Seu reinado terminou em 1901. Aquela estátua imensa que fica na frente do Palácio de Buckingham é uma homenagem à Rainha Vitória. No momento em que a Grã-Bretanha se tornou a oficina do mundo por causa da industrialização, soube traduzir muito bem esse poderio econômico em influência militar, em atuação diplomática, em prestígio político, né, montando um império que se dizia no século XIX, onde o sol nunca se põe. Foi a principal potência. E a gente olha para o século XX, olha para a segunda metade do século XX, em especial no pós-Segunda Guerra Mundial, e o que acontece com esse Império Britânico? Esse Império Britânico se esfacela durante o reinado de Elizabeth II. A Grã-Bretanha deixa de ser a principal potência econômica do planeta. Ela passa a conviver com questões econômicas muito sérias. Na década de 70, por exemplo, durante o governo do Partido Trabalhista, foi necessário recorrer ao FMI. A década de 80 foi um período de muita falta de esperança na Grã-Bretanha, durante o governo de Margaret Thatcher e as reformas sociais e econômicas que ela implementou, né? E aí, nessa longa duração, a presença de Elizabeth fica ali como um símbolo do Estado. Isso talvez para nós, brasileiros, gere um pouquinho de dificuldade, porque a gente tende muitas vezes a confundir Estado com governo, tendo em vista aí, por exemplo, os eventos públicos do 7 de setembro, essa mistura. A rainha personificava a estabilidade, a continuidade de um Estado que, em tese, paira acima dos interesses mais imediatos do governo da ocasião. Não à toa, ela empossou 15 primeiros ministros e tinha acabado na terça-feira de empossar mais uma, Liz Truss, que vocês também destacaram, né, que se diz, né, como
alguém que procura seguir o legado de Margaret Thatcher, que se anuncia agora aqui para frente, né, pensando no governo Charles, é a possibilidade de reformas no sentido de uma maior austeridade, do corte de gastos, de perdas na área social, o que também pode acarretar instabilidade, né? E aí tudo isso vai pesar na maneira pela qual o legado de Elizabeth II vai ser percebido no mundo contemporâneo, tá? Mas pensando a Grã-Bretanha numa longa duração, é um contexto, sim, de declínio, de perda material, de perda de prestígio, de perda econômica. E que a rainha procurou, da melhor maneira possível, evidentemente, né, conduzir em meio a essas transformações, em meio a essas alterações tão profundas de natureza social, inclusive, né, como é que o mundo mudou tanto. O mundo de 1952 é completamente diferente do mundo de 2022. É interessante até pegar dessa parte, professor, porque a gente está olhando bastante para frente, né? Obviamente, a gente tem que pensar agora na nova era do rei Charles III, tem que pensar nessa relação global, mas eu queria aproveitar essa deixa do senhor e olhar um pouquinho para trás. Aqui no Brasil, a cobertura é muito respeitosa, né, com relação ao falecimento da rainha. A gente olha para o Reino Unido, a comoção é geral, né? As pessoas estão em luto, óbvio que isso aconteceria em outras partes do planeta também, porém, viralizou uma cobertura na Argentina de um programa de TV na TV aberta fazendo piadas muito jocosas, comemorando o falecimento da rainha Elizabeth de uma forma chocante para a gente. Né? Eu queria saber do senhor, para além dessa piada jocosa, desrespeitosa, que não se faz com ninguém, nem com vivo, muito menos com a pessoa que acabou de falecer, mas para além disso, o que há de real? Como explicar essa revolta com relação ao colonialismo inglês, que de certa forma era personificado também pela rainha Elizabeth? Exatamente, né? Hoje mesmo, de manhã, um time de futebol entrou em campo e também se manifestou de forma desrespeitosa contra a rainha, celebrando, em certo sentido, o falecimento, né? Porque a rainha é, antes de mais nada, um símbolo. É não só um símbolo do Estado britânico, dessa coroa que continua independente dos governos, mas de um passado britânico. Inclusive, essa é tomada como uma das explicações por diversos especialistas para a continuidade da monarquia na Grã-Bretanha em pleno século XXI. Essa lembrança desse passado, que para os britânicos era glorioso, mas que tem significados diferentes para outros povos ao redor do mundo. Essa força do Império Britânico representou a dominação de diferentes povos na África, na Ásia, e até no continente americano. Né? Na Argentina, vocês mencionaram isso, ainda é muito forte a lembrança da Guerra das Malvinas, em 1982, quando o regime autoritário argentino tentou assumir o controle das ilhas que os britânicos chamavam de Falklands, e que tinham controle desde 1833. Então, fora do Reino Unido, existe, sim, essa associação, né, do reinado de Elizabeth II com o colonialismo e o imperialismo britânico do século XIX e a sua imposição diante de outras culturas, principalmente na África e na Ásia. E dentro também do Reino Unido, não foram poucos os momentos em que a imagem de Elizabeth se viu atacada. Talvez o mais emblemático tenha ocorrido, pensando em termos de uma cultura popular, na década de 70, com o movimento punk, com bandas como Sex Pistols, que associavam a monarquia britânica ao fascismo, gerando ali uma reação, uma comoção. A BBC, por exemplo, se recusou a reproduzir as músicas da banda. Na década de 80, já no contexto de Margaret Thatcher, nas suas reformas, né, com a redução do tamanho do Estado, com corte de gastos na área social, tivemos uma banda pós-punk, o The Smiths, que tem um álbum cujo título é A Rainha Está Morta, né, The Queen's Dead. Então a gente percebe que internamente já tinha esse questionamento, sim, e agora o movimento republicano na Inglaterra, que não é um movimento expressivo em termos de um movimento de massa, mas tampouco pode ser ignorado, vai aproveitar para avançar na sua campanha, na sua crítica à própria monarquia. Então, atacar Elizabeth II nesse momento, dentro da Grã-Bretanha, é mirar no regime monárquico, questionando mais uma vez a sua legitimidade e o seu significado para o século XXI. Aliás, as letras dessas bandas punk britânicas eram incisivíssimas, né? No God Save the Queen, era God Save the Queen, she ain't no human being, ela não é um ser humano. E o Smiths tem uma música chamada How Soon Is Now, que é claramente inspirada no Charles, que fala sobre basicamente um cara inútil que tem muito poder,
sem nenhum mérito, né? A música é sobre ele. E agora a monarquia é muito questionada pelos jovens por ser algo arcaico, que não se encaixa nesse mundo, principalmente depois das denúncias de racismo que foram feitas pela Meghan Markle. Então boa parte da juventude britânica não engole a monarquia, né? Questiona bastante a utilidade de uma família real. Com a morte de Elizabeth, a monarquia corre risco. A monarquia britânica é muito sólida, né? Mas monarquias caem. Veja a francesa, por exemplo. A monarquia britânica corre algum risco, professor? Olha, toda vez que os historiadores se arriscam a fazer previsões em relação ao futuro, eles acabam invariavelmente errando, né? Então, para não correr esse risco de me equivocar aqui, eu gostaria de... A monarquia, se não tivesse risco, ela não precisava produzir estratégias e iniciativas para se legitimar o tempo inteiro, para se associar aos tempos modernos, né? A própria rainha, nessa última década, procurou modificar a sua imagem, se vincular às inovações do século XXI. A rainha abriu uma conta no Twitter, evidentemente não era nem ela que mexia, né? Mas era alguém autorizado. Na abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, vocês devem se lembrar, ela fez questão de se associar a um outro item da cultura britânica, que é o personagem James Bond, e pulou, né, entre aspas, de paraquedas dentro do estádio na abertura dos Jogos. Não era a rainha, era uma atriz, mas estava ali simbolizando, né? Então todas essas iniciativas, né, elas visam, de fato, a obtenção de apoio, a legitimação da monarquia. Eu não vejo, respondendo mais diretamente, um risco mais imediato de um fim da monarquia dentro do Reino Unido. Agora, Charles vai assumir, vai iniciar o seu reinado, né? Mas para mim a grande questão que fica é como que o governo de Charles III vai lidar com essas questões que estão colocadas. Como é que ele vai lidar com o Brexit e as perdas materiais que isso pode acarretar para a Grã-Bretanha? Como é que esse governo, né, da primeira-ministra e a Associação da Coroa vão atuar com a questão nacionalista dentro da Grã-Bretanha, né? Acho que esse é um ponto que a gente não pode perder de vista, com um acirramento da tensão da Irlanda e da Irlanda do Norte, com o nacionalismo escocês, né? E daí, no médio prazo, a depender da evolução desses processos, o movimento de questionamento à monarquia pode se acirrar, já tinha sido maior em outros momentos, abrindo espaço para um maior republicanismo. Mas eu não vejo isso de imediato, ok, Luiz? Acredito aí que a gente ainda tem né, para inclusive, adaptação, na qual, inclusive, aposto, né, adaptação da casa Windsor a essa modificação. Professora, nossa Carla Bigato aqui disse que não era a rainha que escrevia os tweets, que era o Charluxo. Você não presta, Carla. Eu tenho só mais uma. Você falou no ar mas é muito boa. Eu tenho só mais uma, mas eu preciso que o senhor responda em 30 segundos, que a gente tem horário contado, professor. Como é que cai uma monarquia em 2022? A francesa, a gente sabe que foi na base da guilhotina, mas qual seria o meio mais civilizado de uma monarquia ser derrubada hoje? Luiz, a queda de uma monarquia é um processo, né? A própria francesa não caiu com a guilhotina. Ela foi restaurada depois com Napoleão, que criou um império, depois com o sobrinho de Napoleão III, que caiu quando foi derrotado contra os prussianos na Batalha de Sedan em 1870. Então a monarquia francesa ainda durou bastante tempo depois do rei ter sido guilhotinado, né? Numa sociedade democrática como a britânica, esse processo ele virá por movimentos parlamentares, né? Ao meu ver, com uma maioria formada anti-monarquia dentro do parlamento e a convocação de um plebiscito. E aí o plebiscito é vontade popular que vai se expressar. Por isso que eu não vejo isso no curto prazo, tá? Por isso que eu vejo isso numa duração um pouco mais longa. E com desgaste muito maior, dependendo ainda do fracasso das iniciativas da Casa Windsor para se adaptar. Professor Marcos Desemone, doutor em História pela Universidade Federal Fluminense, especialista em monarquia, prestou um grande serviço aqui, trouxe muitos esclarecimentos, nos ensinou bastante, e a gente agradece pelo senhor ter acordado tão cedo para estar conosco e com o nosso ouvinte, professor. Bom fim de semana para o senhor. Foi um prazer, Luiz, foi um prazer, Carla. Obrigado, Sheila. Obrigada, bom dia. Até mais, bom dia. Sabe que você vai para o inferno, né, Carla? Eu? Gente, uma piadinha tão inocente, piadinhas de salão. Piada de salão. Ai, gente, mas... Pra onde vamos? Temos 30 segundos. A gente segura aqui enquanto a gente se conecta com o Philippe Killing, porque o assunto continua, né? A gente vai continuar falando sobre o Charles III.
se preparava, né, para assumir o posto que a rainha Elizabeth II ela mantinha até então. Aos 4 anos, ele estava lá quando a mãe se tornou a rainha, né, do Reino Unido, e agora a gente estabelece contato com ele. E aí, pessoal, 7h25, gostaram do horário político? Tava bacana? Achei estranho Aprenderam o final bastante? dele. Não entendi direito. Conta pra gente. Não, achei estranho. Terminou de um jeito esquisito, emendou com outra, sei lá. Foi estranho, A Carla Bigato, de nós, é a única que ouve, ainda que com um ouvido só, no chamado kill, que a gente já explicou o que significa, o finalzinho do horário político. Eu e a Sheila ficamos aqui completamente no escuro. Dependendo dos meus sinais, né? Exatamente. Dependendo dos sinais da Carla Bigato. Tipo fantasia, né? E vai nos avisando a hora em que a gente tem que reunir nossa rede. Rede reunida a partir de agora, para quem não sabe, desde as 7 da manhã. Nós estamos aqui trazendo notícia, trazendo repercussões, trazendo comentários, tudo aquilo com que você está acostumado, uma bobagenzinha ou outra também, nesse horário na nossa programação. Carla Bigato tá por aqui, bom dia mais uma vez, Carla. Buongiorno, vamos que vamos. Sheila Magalhães também. Bom dia, vamos nessa. Gostaria de repetir a piada pro pessoal do rádio? Gente, sério? Não, a gente tava com um professor de história até agora há pouco, né? E ele tava dizendo... Não, ele fez todo um apanhado eu vou rir sobre... até o ano que vem, juro. Não, eu achei engraçado também, saiu assim tão espontaneamente, né? O professor tava falando, não, porque a rainha Elizabeth, né? Ela entrou no século XXI. Tentando se modernizar. Tentou se modernizar, né? Ela tinha essa coisa de fazer o carisma dela ser construído e tal. E aí ela fez contar? o quê? Conta, vai. Aí ela fez até uma conta no Twitter. Claro que não era ela que escrevia. Ele falou nisso, a Carla desliga o microfone e fala só pra gente. Era o Charluxo. Eu acho que nem fui eu, sabe? Veio de algum lugar. Porque eu achei tão engraçado também na hora. A gente tá chorando de rir aqui, gente. Muito Mas bem. com todo o respeito, né? Vamos dizer que a nossa cobertura é... Gente, aqui também a gente não precisa ficar naquela postura demagógica de fingir que a gente tá super tristinho. Claro que a gente tá abalado, chateado, mas é uma mulher de 96 anos que se foi, né? Teve uma vida longa. Hipocrisia. Quando morre alguém de 96 anos, a gente mais celebra a vida do que lamenta a morte, embora possa fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não precisamos assumir uma postura, né, tão fúnebre assim, não é o caso. Mas a gente tem muito a tratar a respeito desse assunto, portanto, sem demoras, sem delongas, os principais destaques desta sexta-feira. Elizabeth II, a despedida da rainha do Reino Unido. Bom, agora olhos voltados ao Charles III, rei Charles III, mas desde pequeno ele se preparava para assumir o posto que era de Elizabeth II. Aos 4 anos, ele estava lá quando a mãe se tornou a rainha do Reino Unido. Aos 9, foi nomeado príncipe de Gales. Em 1970, foi o primeiro integrante da família real a obter um diploma. Ele era formado em antropologia. Charles se casou com Diana Spencer em 1981. Foi considerado o casamento do século com ela. Teve 2 filhos, William e Harry. Sob os holofotes de paparazzi, o casal era muito querido pelo público, né? Todo mundo lembra disso, mas entre os rumores de traições, acabaram se separando. Isso foi em 92. A morte da princesa Diana, 5 anos depois, em um acidente de carro em Paris, criou uma grande comoção. Está por trás de boa parte inclusive, dessa antipatia que os britânicos criaram por Charles. Ele voltou a se casar em 2005 com Camila, ex-namorada da época de juventude. Nos últimos tempos, Charles já vinha trabalhando em uma transição silenciosa. Foi ele, inclusive, quem conduziu o jubileu de platina de Elizabeth neste ano. Mas, ao contrário da mãe, é considerado pouco carismático, como diz o especialista em relações internacionais da FMU, Manuel Furriela. A grande parte dos britânicos não tem no príncipe Charles uma imagem positiva. Não é um soberano que tem assim grande interlocução, grande participação popular, né? Então ele não é uma figura considerada carismática pela maior parte da população britânica. Bom, é este homem, o rei Charles III, que faz hoje o primeiro pronunciamento à nação após a morte da mãe, a rainha Elizabeth II. 73 anos,
Um septuagenário terá a missão de se reinventar, de construir uma nova imagem frente à população britânica. Antes de se pronunciar, o novo rei vai se encontrar com a premier britânica Liz Truss, que ontem destacou o legado da monarca que reinou por 70 anos e pediu união. Nós devemos nos unir como povo para apoiá-lo, ajudá-lo com suas responsabilidades, as responsabilidades que ele adotará a partir de agora. Oferecemos ao rei Charles nossa lealdade, assim como oferecemos à mãe dele durante tantos anos. Estamos começando a partir de agora uma nova era no nosso país. Palácio de Buckingham ainda não divulgou como será a despedida da Rainha Elizabeth II e hoje decretou o luto oficial. O plano, batizado de London Bridge, que vazou para a imprensa, prevê pelo menos 10 dias de funerais. Hoje, o Conselho de Adesão, que inclui figuras importantes do governo, se reúne com Charles III para proclamá-lo rei do Reino Unido. E os trabalhos no parlamento serão suspensos. Ainda não se sabe quando o caixão da rainha será levado para o Palácio de Buckingham, uma vez que ela morreu na casa de verão da família real em Balmoral, na Escócia. Rainha Elizabeth completou 70 anos de reinado neste ano aqui, o segundo maior da história da Europa. Teve uma vida dedicada à monarquia britânica. A monarca ficou atrás apenas de Luís XVI, da França, que esteve no poder por 72 anos, mais longevo da história, né? O segundo mais longevo da história, e no caso de Luís XVI, 72 anos de comando da monarquia. Elizabeth foi rainha da Grã-Bretanha e de outros 13 países desde 52, incluindo aí o Canadá, Austrália e Nova Zelândia. E participou também dos principais eventos históricos do último século, segundo a historiadora Maria Aparecida Aquino. A rainha da Inglaterra é quase que, digamos assim, um estandarte. É uma pessoa representativa. Mas, na realidade, em termos de poder, ela não tem muito. Então, é um poder mais simbólico. Mas, mesmo assim, esse poder simbólico é muito significativo. Acho que pelo fato da monarquia inglesa ser tão conhecida e também pelo fato da própria rainha Elizabeth também ser tão significativa, tão importante, uma figura tão marcante. Não podemos esquecer que ela estava jovem quando houve a Segunda Guerra Mundial. O seu pai, o rei Jorge VI, teve um papel fundamental durante a Segunda Guerra Mundial. O reinado da Elizabeth foi o período em que houve praticamente a descolonização da maior parte das colônias inglesas. Bom, a partir do terceiro dia de luto, no domingo, o rei Charles III, aliás, é bom a gente lembrar, ele já é rei, tá? Rei morto, rei posto. Ele vai ser empossado, claramente, mas no momento em que a rainha Elizabeth deu seu último suspiro, seu filho passou a ser o monarca. Ele vai embarcar em um tour pelas nações do Reino Unido, incluindo Irlanda do Norte e País de Gales. O velório de Elizabeth II ocorrerá na abadia de Westminster. A rainha será enterrada na capela do castelo de Windsor, ao lado do pai, o rei George VI. Muitas mudanças, né, acontecerão nos próximos meses. Por exemplo, as notas e moedas da Libra serão reimpressas. Sai o tradicional rosto de Elizabeth e entra o do filho. O mesmo ocorre com as moedas da Austrália, as notas do Canadá, né, e de qualquer país que ainda faça parte do Commonwealth britânico. E também com selos e passaportes. E a tradicional saudação God Save the Queen, Deus salve a rainha, vai dar lugar a God Save the King. Segundo o jornalista e correspondente da Band News FM na Europa, Jamil Chad, o falecimento de Elizabeth II encerra um capítulo do Reino Unido e do Ocidente em um momento de crise e turbulência. Ela coincide justamente com um momento extremamente dramático de crise existencial do Reino Unido, da Europa e, eu diria, até mesmo do Ocidente. Momento em que, claro, nós temos o Brexit, temos uma crise econômica bastante importante, um questionamento das fronteiras, uma guerra e ainda tentando sair dos efeitos da pandemia. Só para atualizar a situação de momento, o rei Charles III acaba de deixar o Palácio de Balmoral, na Escócia, onde estava para acompanhar os últimos momentos de sua mãe. Ele retornará a Londres, onde terá essa reunião com a primeira-ministra Liz Truss e, na sequência, vai fazer um pronunciamento ao povo britânico. Mas tem gente na linha com a gente que vai saber falar muito mais sobre esse dia no Reino Unido. Mundo afora, direto de Londres, Felipe Killing.
Pelas minhas contas, o Killing deve estar completando coisa de 10 anos em Londres, e imagino que desde que colocou os pés na Europa, deve se perguntar qual seria o dia em que ele teria de cobrir a morte de Elizabeth II. E como seria, qual seria o tamanho da comoção, acho que nem o britânico sabe disso. Porque pouquíssima gente lembra do funeral do rei George, que veio antes de Elizabeth, quase ninguém. Então é algo inédito, inclusive para o britânico. Ele está sendo como você imaginava? Qual o tamanho da comoção? O que você encontrou nas últimas horas por aí? Bom dia. Bom dia, Megali, Sheila, Carla e a todos que nos acompanham. Eu li uma mensagem muito curiosa e interessante em frente ao Palácio de Buckingham, lá no portão, e o cartão dizia: Rainha, eu imaginava mesmo que você era imortal. E esse é o sentimento que muita gente tinha, né? A rainha nunca vai morrer, tinha até brincadeiras, a gente falando, não, a rainha nunca vai morrer. E eu não imaginava que iria acontecer esse ano, pelo menos, principalmente depois de ela ter se encontrado com a Liz Truss na terça-feira. Claro, estava com a saúde debilitada ali, mas estava ainda fazendo compromissos oficiais. Eu ainda não consegui digerir tudo o que está acontecendo aqui. Ontem foi um dia bastante caótico, hoje eu acordei cedo, já passei no Palácio de Buckingham, tem milhares de pessoas, está chovendo mais uma vez. Quem está nos acompanhando pelas redes sociais pode ver que eu estou com guarda-chuva, mas mesmo assim, muita gente enfrentando a chuva, indo depositar flores, pessoas viajando das mais diferentes partes do Reino Unido aqui para Londres, mesmo o corpo da rainha estando na Escócia. Mas a verdade é que os tributos estão espalhados por todo o Reino Unido. Tem gente na Escócia, tem gente aqui em Londres, em outras cidades também. Todos os jornais por aqui, inclusive, estão com a capa, né, com a rainha, prestando tributo. Eu estou tirando minha mala aqui da chuva porque tem equipamento que não pode molhar. Nossa, tá chovendo forte, dá até para ouvir aí as gotinhas no guarda-chuva, viu, Killing? Dá para ouvir, não, agora realmente deu uma apertada na chuva. E o Príncipe Charles, agora rei Charles III, né, a gente tem que acostumar a falar assim, ele está saindo da Escócia, do castelo de Balmoral. Aí ele vem aqui para um palácio muito perto de onde eu estou. Tentei fazer a entrada de lá, mas o sinal não estava legal, porque ele vai ser condecorado. Até a coroação vai demorar. Para você ter uma ideia, a rainha demorou 16 meses da condecoração até a coroação, porque são vários eventos que precisam acontecer, ele tem que viajar pelos países que integram o Reino Unido, mas já vai ter esse compromisso oficial aqui com a condecoração. Depois ele se reúne com a primeira-ministra, a Liz Truss, que a 10 Downing Street também não é longe daqui, é bem perto do Palácio de St. James, e a expectativa é que no final da tarde tenha um pronunciamento televisionado do rei Charles III. O corpo da rainha deve permanecer na Escócia até segunda-feira. Por que deve permanecer? Porque muitos detalhes estão sendo fechados ainda. Uma coisa que eu percebi nessa celebração, porque antes já tinha todo um plano e eu imaginava que ia ser seguido à risca, mas não, dá para perceber que eles estão humanizando um pouco, né? A família está querendo passar mais tempo com a rainha, a expectativa era que o Charles chegasse aqui às 11 da manhã, horário do Reino Unido, 7 da manhã. Então ele vai afinar todos os detalhes de como serão os próximos dias, exatamente tudo que vai acontecer, mas a previsão é essa, que ela fique na Escócia até segunda-feira, lá numa capela chamada St. Giles, que fica em Edimburgo. Vai ser um momento para o público se despedir dela e depois o corpo será trazido aqui para Londres por avião, será velada na Catedral de St. Paul, mais uma oportunidade para o público se despedir dela. Para ter uma ideia, 300 mil pessoas se despediram do pai da rainha, né, o rei George. E aí ela vai ser enterrada aqui atrás de mim, onde eu estou, na abadia de Westminster. E isso deve acontecer no dia 19, então serão aí 10 a 12 dias de luto. E aí dia 19, uma segunda-feira, cerca de 2 mil pessoas devem participar desse enterro, incluindo, claro, diversos líderes mundiais, chefes de Estado. Então a gente vai ter ao longo do dia todos os detalhes, mas uma coisa que eu percebi aqui é que todo aquele plano que eu imaginava que iria ser seguido à risca não está sendo seguido. Eu sei que logo mais vão ter badaladas dos sinos de igrejas e capelas por aqui, 96 badaladas, sinalizando os 96 anos da rainha, e também 96 tiros de canhão. Killing, a gente recebe muitas mensagens, até questionando um pouco, não diria comoção, mas talvez
o volume de informação a respeito desse funeral, da cerimônia, da morte da rainha, porque a gente tem um distanciamento aqui no Brasil muito, muito grande, né? Mas eu tô argumentando aqui com o ouvinte, é muito legal, porque os nossos ouvintes colocam posições e a gente vai conversando sobre isso. E eu tô dizendo para ele que é o seguinte, é menos pela comoção e pela monarquia aqui no Brasil, e mais pela representatividade dessa figura que atravessou eras num posto de importância global. Por exemplo, você tem papas, lendas do esporte, jogadores de futebol, Maradona, eles passam temporariamente ali sob os holofotes, e ela passou a vida, né, nesse posto, ela não entregou em nenhum momento, não renunciou e tudo mais, e é algo, digamos que, quando se diz dedicar a vida a algo, foi isso que ela fez. Charles deve assumir agora aos 73 anos, né? Seria talvez uma pressão um pouco menor, não dizendo que ele não tenha pressão alguma enquanto é príncipe, mas a pressão aumenta demais quando se torna rei. E uma popularidade, digamos que baixa, né? Muito menor que a dela, 42% de aprovação entre os súditos. Há uma aprovação maior do filho de Charles e há também um movimento aí, me diga se eu estou errada, Killing, eu ouvi errado, para que Charles renuncie e passe a coroa adiante. Ele pode fazer isso? Existe essa conversa mesmo? Uma aproximação maior com o filho dele para tentar, talvez, uma transferência de popularidade aí? Olha, ele pode fazer isso, mas vale lembrar que ele foi o cara que mais tempo esperou para virar rei na história do Reino Unido, né? Foram 70 anos de reinado da rainha, ele tinha 3 para 4 anos quando ela assumiu a coroa britânica, e teve muito tempo para se preparar também. Então não vai ser por falta de preparação, mas não é um cara muito carismático de fato. E muita gente por aqui questiona, ele poderia abdicar, ele pode fazer isso, abdicar e abrir espaço para o William, que é uma pessoa extremamente querida. O Charles nunca falou disso e eu acho pouco provável. E sobre esse debate que você estava tendo com o ouvinte, né, da representatividade, eu estava lendo o jornal hoje aqui pela manhã, e a imprensa britânica trata a rainha como a pessoa mais famosa do mundo. Isso me fez refletir. A rainha talvez seja a pessoa mais famosa do mundo, né? Porque tudo bem que tem papa, mas o posto de papa passa. Ela já viu 7 papas, por exemplo, né? Tem presidente dos Estados Unidos, mas eles passam. Ela já viu 14 presidentes dos Estados Unidos. Claro, tem o Pelé, tem figuras muito conhecidas, mas a imprensa por aqui tratando a rainha como a pessoa mais famosa do mundo, e por isso que a gente vê essa comoção não só no Reino Unido, mas em todo lugar do mundo. Não custa lembrar que Elizabeth II assumiu o trono exatamente por causa de uma renúncia. Ela é uma rainha acidental. Eduardo VIII seria o rei da Inglaterra e abdicou porque estava apaixonado por uma americana, uma plebeia, não poderia se casar com ela. Então, em nome do amor, in the name of love, abdicou do trono e foi morar nos Estados Unidos com a Wallis Simpson. Foi por isso que o rei George assumiu, né, o pai da Elizabeth. A gente fala aqui da dinastia Windsor, mas a casa que estaria comandando o Buckingham hoje seria outra, seria de outra vertente da família. No caso da renúncia do Charles, não seria o caso, né? Seria a mesma casa de Windsor, enviaria o próximo rei, porque o próximo na linha de sucessão seria o filho dele, William. Mas a renúncia é possível, sim. Acho improvável, né? Acho improvável. O cara espera 70 anos para virar rei e na hora que assume, abdica, não me parece provável. Tá bom. O Killing, beleza, daqui a pouquinho a gente vai voltar a conversar, ainda nesse horário aqui, ainda com o Rivotril. Daqui a pouco você traz mais novidades pra gente. Combinado, até mais. Vamos guardar assunto para mais tarde, né? Porque vai ter bastante assunto. Posso fazer uma correção rapidinha, Carla Migalha? Agora há pouco eu falava sobre os 70 anos de reinado da Rainha Elizabeth, e foi, sim, se consolida como o segundo maior da história. Eu falei que fica atrás de Luís XVI da França. Não, evidentemente, de Luís XIV. Vários ouvintes escreveram para cá, alguns elegantes, outros deselegantes, mas faz parte. Então, só corrigindo a informação, Luís XIV, evidentemente, que esteve no poder por 72 anos. Assumiu ali aos 4 para 5 anos de idade e permaneceu no poder por 72 anos. Obrigada aos ouvintes. Bem rapidinho, outros destaques do dia. O PDT entra com ação no TSE e acusa Jair Bolsonaro de fazer uso eleitoral do 7 de setembro. O destaque chega agora com Adriano Oliveira.
O PDT ingressou no Tribunal Superior Eleitoral com um pedido de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro por abuso de poder político e econômico nos atos de 7 de setembro. Na ação, o partido solicita a inelegibilidade de Bolsonaro. Conforme a reclamação do PDT, o candidato à reeleição pelo PL misturou em Brasília e no Rio de Janeiro festejos cívico-militares pelos 200 anos da independência com atos de campanha e que esses eventos não poderiam ter virado palanque eleitoral. Ainda de acordo com o PDT, ele discursou para milhares de apoiadores que o esperavam em eventos, pediu votos, enalteceu ações do governo e atacou adversários na eleição. Bom, a gente segue falando ainda sobre o tema eleitoral. Em ato político ontem à noite, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, o ex-presidente Lula fez uma crítica velada ao possível uso eleitoral do 7 de setembro. Que no ato do Bolsonaro parecia uma reunião da Ku Klux Klan. Só faltou capuz, porque não tinha negro, não tinha pardo, não tinha pobre, não tinha trabalhador. Era o artista principal, era o velho da van, que aparecia como se fosse o Louro José, participando ativamente da campanha do Bolsonaro. Para Jair Bolsonaro, as multidões de verde e amarelo nas ruas são uma demonstração de apoio. Em live, ele rebateu as acusações. PT, PV, Rede Brasil vão denunciar Bolsonaro por abuso de poder. Que é poder? Poder. Não gastei um centavo. Paguei todas as minhas despesas. Houve uma separação clara entre o ato cívico-militar e o ato lá de fora. Não houve. Era a mesma coisa. Foi uma mudança de palco, uma diferença de 150 metros. Um foi parte do outro. O ato aconteceu, sim, com utilização de recursos públicos. Isso nem se discute. E Jair Bolsonaro, que ontem não participou da sessão do Congresso em comemoração ao 7 de setembro, não justificou a ausência. Natália Pazzi. Após a ausência dos chefes do Legislativo e do Judiciário no desfile de 7 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro cancelou a ida à sessão solene do Congresso Nacional em comemoração ao bicentenário da independência do Brasil. Interlocutores do Legislativo apontam que o ato foi uma retaliação, já que Bolsonaro ficou isolado no desfile da última quarta-feira. Entretanto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já avaliava não comparecer caso o evento se tornasse ato de campanha de Bolsonaro. Na sessão solene, Pacheco destacou que o voto não pode ser exercido com desrespeito. E o amplo direito de voto, a arma mais importante de uma democracia, não pode ser exercido com desrespeito, em meio a discurso de ódio, com violência, com intolerância em face de quem é diferente. O presidente da Suprema Corte, Luiz Fux, ressaltou que os poderes não devem extrapolar as funções. Um Brasil independente pressupõe uma magistratura independente e um regime político em que todos os cidadãos gozem de igualdade de chances, usufruam de todas as liberdades constitucionais e os poderes se restringam o seu exercício em nome do povo e para o povo brasileiro. No mesmo horário dessa cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro se encontrou com crianças e defensores do homeschooling, que é aquele ensino domiciliar. Aos pequenos, o presidente disse, por exemplo, que não houve golpe em 1964, criticou as escolas públicas e também atacou o ex-presidente Lula. Uma vez o plenário da Câmara do Senado declarou vago a cadeira de um presidente, porque tinha fugido do Brasil. Ele fugiu. Daí assumiu o Ranieri Mazzilli. Daí dia 11 de abril teve eleições indiretas. Câmara e Senado votaram em Castelo Branco. Castelo Branco chegou à presidência à luz da Constituição de 46. Ou 47, à luz da Constituição de 46 ou 45. O Castelo Branco não chegou lá dando golpe. Então não existe 31 de março, tem 2 de abril. Essa história que não é contada para vocês, não é para vocês aqui tem gente que conta a verdade. Em muitas escolas públicas, para ensinar errado as crianças, como se o certo, o bondoso, o caridoso, né,
aquele que é o bem do próximo, é o pessoal pintado de vermelho. Pintar de vermelho que faz o bem para vocês é só o Papai Noel. Aquele outro de vermelhinho com chifrinho faz o mal. Ou sem dedinho também faz o mal. Bom, coincidentemente, entre o 31 de março e o 2º de abril, tem o 1º de abril, que é o dia da mentira. E é bem adequado que seja assim, porque Bolsonaro contou uma série de mentiras a respeito da história brasileira para essas crianças, justamente aquele presidente que reclama de doutrinação nas escolas. Se isso não é uma doutrinação, eu não sei o que é. Aliás, as contradições de Bolsonaro são muitas, né? Aquele que reclama que a esquerda ataca a inocência de nossas crianças e vai lá e publica a foto de um cara urinando em cima do outro. Nos obriga a explicar para os nossos filhos, o meu tem 5 anos, o que significa a palavra imbrochável, né? E aí, consequentemente, o que significa o verbo brochar. E aí, comete uma deselegância absurda, um exemplo de indignidade moral, ao vir falar de gente sem dedo, que não deve se aproximar de ninguém de vermelho que não seja o Papai Noel. Imagine se um candidato ou um presidente vira para uma criancinha, veja um absurdo, e diz que, olha, a única pessoa de amarelo de quem se deve se aproximar é a Magali, da Turma da Mônica. Se chegar um cara com um buraco na barriga, cuidado, hein? É coisa que se fale? Foi isso que ele fez, zombando de uma deficiência, ensinando as crianças a zombarem também dessa deficiência, de alguém que não tem o dedo, ensinando as crianças a odiar qualquer um que apareça de vermelho, que não seja o Papai Noel, nessa loucura infantil de associar cores com caráter. É essa tragédia moral que a gente tem na presidência da República. Onde estamos? Bom, vamos trazer aqui informação de uma tragédia real que aconteceu no norte do país. São investigadas ainda as causas do naufrágio que deixou mais de 10 mortos no Pará. Mais de 60 pessoas foram resgatadas com vida, 8 ainda estão desaparecidas. O destaque chega agora com o Arthur Coelho. O governo do Pará trabalha com 2 hipóteses que podem ter causado o naufrágio da embarcação que deixou 11 pessoas mortas na região da Ilha de Cojuba, em Belém, nessa quinta-feira. A primeira é a de que a lancha pode ter colidido com pedras nas águas. A segunda situação pode ter sido um vazamento por problemas na estrutura da embarcação. O Corpo de Bombeiros e a Marinha devem retomar hoje as buscas aos 8 desaparecidos. 63 pessoas foram resgatadas com vida. De acordo com o governador Helder Barbalho, o comandante da embarcação possuía uma série de notificações. É importante registrar que esta embarcação era clandestina, inclusive o proprietário desta embarcação tinha sido notificado de uma outra embarcação por 3 vezes pela agência reguladora, inclusive informado para a Marinha. A embarcação outra tinha sido suspensa e ele pegou uma terceira embarcação com essa ambição desmedida por continuar mesmo clandestinamente trabalhando. Rapidamente, antes da participação do Milton, a notícia que acaba de chegar, não haverá rodada da Premier League neste fim de semana. Como sinal de respeito à sua majestade, a Rainha Elizabeth II publicou a Premier League no Twitter, a rodada de jogos da Premier League deste fim de semana será adiada. Então, nada de futebol em toda a Grã-Bretanha neste fim de semana. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. É confuso esse troço, né? Grã-Bretanha, Inglaterra, Reino Unido. Não haverá futebol no Reino Unido neste fim de semana. O Quilin tem que dar umas aulas pra gente. Fala, Milton, bom dia! Meu amigo da Band News FM, muito bom dia pra você, viu? É isso aí, Megali. Pra você também, Sheila Magalhães sumiu agora como primeira-ministra lá da Inglaterra, do Reino Unido, hein? E tudo bem com você, né, Carla Bigato? E ontem o São Paulo, meu Deus do céu, que parto da montanha.
São Paulo acabou ganhando com as cartas na mão, e eu explico. Mas falando sério agora, é claro, uma noite inolvidável, diria o poeta, para o São Paulo. Porque o São Paulo veio de 1-3 lá em Goiânia e estava precisando de 2-0 pelo menos para os pênaltis depois, né? Então conseguiu ir para os pênaltis e acabou ganhando. Mas o Atlético Goianense está de parabéns. Caiu de pé, como diz o Neto. Aliás, o Alexandre Pretzel vive falando isso também, que o time quando perde apertado, ele caiu de pé. São Paulo agora avança e psicologicamente ele fica melhor para pegar o Corinthians domingo, né? Porque é um jogo nervoso, tradicionalíssimo, né? Um clássico dos mais terríveis, né? Ou melhor, de maior rivalidade. Apesar que o Palmeiras é o trio, né? Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Você envolve aí dois e tal, e é um grande clássico sem dúvida alguma. O Santos não tá legal hoje, não tá à altura dos três de São Paulo.